E vamos lá! Então, nós começamos lá no nosso primeiro dia, na segunda-feira, às 20 horas, falando sobre saúde gastrointestinal. E eu apresentei para vocês a matriz da nutrição funcional, falando sobre assimilação, que é esse ponto fundamental, né, da nossa assimilação. É um dos eixos, bom, todos são importantes, né, mas é o eixo que a gente está estudando aqui no intensivão da saúde gastrointestinal e que ele é influenciado pelos aspectos nutricionais, pela saúde imunológica, pelas alergias alimentares, por como nós detoxificamos. Tem também o impacto dos aspectos mentais e emocionais que vão mexer nos neurotransmissores, né? Comunicação é neurotransmissores e hormônios. Então, tudo isso aqui está integrado. Bom, nós falamos das 7 funções de gestão: absorção, excreção, neuroimunoendócrina e destoxificação. E aí, então, começamos falando sobre digestão e entramos aí falando sobre saliva. Quem não lembra desse bebezão lindo aqui, né? E quando a gente falou de composição da saliva, um dos elementos que falamos é que tem várias enzimas e fatores de crescimento extremamente importantes que vão ajudar na regeneração gastrointestinal. Então, para regenerar esôfago, estômago e manter a mucosa saudável, muito importante a saliva. E falamos também que tem hormônios na saliva, por isso que se faz a análise hormonal na saliva. A saliva, inclusive, tem a fração informação nova. Atenção, informação nova. A saliva contém hormônios apenas na fração livre. Apenas na fração livre. Então, a avaliação hormonal salivar é muito interessante para verificar a fração livre dos hormônios. E aí nós entramos e falamos da importância da mastigação. E você entendeu que quanto maior a partícula alimentar, mais tempo fica no seu estômago. Então, o estômago vai ficar pesado, né, se você mastigar mal. Olha aqui, 3 horas leva para sair as partículas muito grandes, né? Eu mostrei a imagem desses amendoins e eu ensinei para vocês que tem que mastigar 32 vezes, uma para cada dente, para nenhum deles ficar desempregado. Lembram que eu falei isso? Né? Depois a pessoa deglute e isso vai esôfago abaixo. E o esôfago também tem glândulas mucosas e submucosas que produzem um muco protetor e que o sistema parasimpático exerce um efeito estimulador dessas glândulas, ou seja, para a gente ter um esôfago bem protegido, a gente tem que ter um parasimpático ativado. E um parasimpático ativado significa o quê? Significa redução de estresse, significa que a gente não está estressado, que a gente está relaxado. Então, relaxamento é muito importante para proteção esofagiana. Certo? Aí chega o alimento no estômago e nós produzimos uma grande quantidade de suco gástrico. E aí então nós temos no nosso estômago diversas glândulas e um dos elementos que eu chamei a atenção é que nós temos, tudo bem? Nós temos lipase gástrica de 5 a 40%. Desculpa, que a lipase gástrica consegue digerir de 5 até 40% da hidrólise dos triglicérides no nível do estômago. Então, bastante importante. Claro que existe uma grande variabilidade, mas vejam, talvez por isso alguns indivíduos consigam digerir muito melhor, né, as gorduras, talvez por ter uma lipase gástrica, por exemplo, mais ativa, né? Nós vimos também que o pepsinogênio só vira pepsina entre pH 1.8 a 3,5 e ele é completamente inativo em pH acima de 5. Então vejam que se o pH estiver acima de 5, não serve, não funciona, não vai haver a conversão do pepsinogênio em pepsina. Falamos também sobre a individualidade no esvaziamento gástrico. Vimos que em pessoas saudáveis esvazia de 1 a 4 calorias por minuto. Vejam, isso é muita diferença. Eu só passei para ficar... É muita diferença, né? Então, em média, existe uma lentificação modesta com o envelhecimento, mas que fica dentro da referência. Ou seja, o que a gente tem que entender é... As pessoas esvaziam o seu estômago de uma forma bem diferente, bem diferente. Algumas pessoas vão esvaziar ele mais rápido e outras mais lento, e com o envelhecimento vai ficar
mais lento ainda, e algumas pessoas vão passar a ter dificuldade e ter indisposição. Individualidade na produção do suco gástrico também, não é só no esvaziamento, é na produção do suco gástrico também. Vejam que em jejum é de 1 a 4 ml por minuto, e após a refeição também pode ser de 1, pode ficar igual. Isso é triste. E aqui eu coloquei a atestação em inglês aqui para vocês, aqui embaixo vocês têm do paper original. Após a refeição de 1 a 10 ml por minuto. Então imagina, será que aquele que produz 4 vai para 10? Aquele que produz 1 pode continuar em 1, ou aquele que produz 1 pode continuar em 10. Tem várias possibilidades, né? Mas o fato é que tem indivíduos que a gente fala assim, nossa, aquele é um avestruz, come até pedra, né? Então, para essas pessoas, a gente tem que saber ensiná-las, a gente tem que saber dizer, olha, líquidos, informação nova, atenção, informação nova, no período de 30 minutos, tá atento aí, né? Não acabou a caneta nem o papel. De 30 minutos antes a 2 horas após as refeições, significa durante a refeição. Quando a gente fala não beba líquido durante a refeição, na verdade é de uns 20 minutos antes até 2 horas depois. Vocês viram ali o tempo que leva para esvaziar o estômago numa refeição normal, né? Então, nesse período todo, é que o indivíduo pode tomar um pouquinho d'água de 100 ml, 150, no máximo 200. Óbvio que são medidas genéricas, porque olha aqui, a produção de ácido é muito individual. Então eu não sei quanto é, só que se é um paciente que tem queixas gástricas, de estase, de gastroparesia, de empachamento, etc., ele vai precisar desses cuidados, vai precisar reforçar a sua mastigação, vai precisar diminuir a ingestão de líquidos, vai precisar fazer esquemas de redução de estresse, de mindful eating, de comer de forma atenta, com atenção plena, etc. Ok? E aí então nós falamos que anti-inflamatórios, eles diminuem as prostaglandinas e diminuem assim a renovação da barreira mucosa gástrica, tornando a mucosa mais possível de ser atacada pelos ácidos. Vimos que bebidas alcoólicas e café aumentam a produção de ácido e que o estresse, através das catecolaminas, diminui a produção de bicarbonato, que é um elemento fundamental na neutralização da acidez nessa camada de muco. Então, super importante, isso tem que estar claro. Esse muco contém bicarbonato para regenerar, para bloquear esse ácido. E aí, então, se você está estressado, o seu muco, essa camada tem menos bicarbonato e protege menos o seu estômago. Falamos sobre o ácido clorídrico e que ele tem função de prevenir o crescimento bacteriano excessivo, seja no estômago ou no intestino. Extremamente importante, então temos que ter ácido suficiente, que ele facilita a absorção de nutrientes como ferro, cálcio, B12 e outros. E aí temos um elemento fundamental que é a fase cefálica da digestão, gente, que é quando nós pensamos e nos preparamos para receber o alimento. Chega a contribuir com 20% da secreção gástrica, ou seja, você se preparar para comer auxilia, quem sabe você sente na mesa, faça um agradecimento, olhe aquele alimento e inicie a sua refeição de forma presente para que você realmente estimule essa digestão de acontecer. E você então faz esse processo de visualizar o alimento, de pensar nele, de sentir o aroma, de pensar nele, de saborear esse alimento e, obviamente, depois quando você come, isso se completa, né? Tudo isso é uma continuidade. Mas também podemos ter a liberação do ácido quando há uma distensão excessiva da parede do intestino. Na verdade, claro, qualquer distensão da parede do intestino já inibe, mas uma digestão precoce, por exemplo, por uma produção de gases dentro desse intestino, vai inibir. Então, Gabriel, tu quer me dizer que o ácido controla o crescimento de bactérias no estômago e no intestino? Ok. Se eu tenho menos ácido no estômago, cresce mais bactérias no intestino? Ok. Se cresce mais bactérias no intestino, aumenta a produção de gases e dilata o intestino? Ok. Que inibe mais a produção de ácido. Tá entendendo? Gira-se um ciclo vicioso, problemático, em que você vai ter que solucionar como? Recolocando ácido.
Na hora que você retira mais ácido, você agrava o problema. Você torna o intestino com mais fermentação, com mais dilatação, com mais gases. Ok? Tamo juntos? Beleza. Vamos lá. Falamos que a secreção ácida reduz em cerca de 30% o seu volume com a idade. Reduz com a idade. Então, bastante importante. Aumenta a chance de hipocloridria com o passar dos anos. Alguns estudos falam em até 60%, dado novo. Até 60% da população acima dos 60 anos tem hipocloridria, segundo alguns estudos. Então, olha só quantas novidades no resumão, hein? É só para quem veio do resumão, só para vocês que estão aí, estão recebendo todas essas pílulas de conhecimento novo. Só para vocês que são os meus diamantes em lapidação, vocês que estão aqui sendo lapidados e vieram até o último dia, eu tenho essas preciosidades para a prática clínica de vocês, para que vocês façam diferença amanhã. Ok? Bora lá então? Aí os diamantes estão aí todos, estou lá no chat aqui olhando agora, ó. Os diamantes estão lá, todos lá, show de bola. Vamos lá. Helicobacter pylori, falamos que nos países com saneamento básico ruim, população com mais de 60 anos, até 90% pode estar infectado com H. pylori. E falamos que a maior parte da população mundial tem o seu trato colonizado e não tem nenhum problema com isso. Tu imagina se 90% da população em alguns países tem a H. pylori. Se fosse fazer mal, tava todo mundo doente, todo mundo com câncer de estômago, todo mundo com gastrite, com úlcera. Não, gente, pouca ou nenhuma sequela. Ou seja, o que eu quero dizer é que ter o H. pylori é um fator de risco. Mas é muito mais o hospedeiro, o indivíduo, como ele está, que se predispõe ou não a que haja um problema. Ou seja, em alguns indivíduos dessa população, vai haver uma inflamação da mucosa gástrica. E isso por quê? Porque é uma linhagem específica de H. pylori, ou são indivíduos que têm uma suscetibilidade genética, ou porque tiveram e começou essa infecção muito cedo, ou por fatores ambientais, né? Como, por exemplo, ter pouco ácido no seu estômago, pouco muco e pouco bicarbonato. Alô? Quando é que eu falei de pouco ácido, muco e bicarbonato? Eu falei de pouco muco agora há pouco, né? Com estresse, com uso de anti-inflamatórios. Ligaram os pontos? Pois é. E os fatores genéticos? Quem tem os fatores genéticos estão aqui citados. E os fatores ambientais? Pessoas que comem poucas verduras, que comem poucas frutas, que usam muito sal e usam muito tabaco. E por que isso é importante, Gabriel? Porque se você simplesmente sair usando inibidor de bomba de prótons, isso não é bom. A curto prazo pode ser algo interessante. Em 1 mês, em 2 meses, quando você procura a solução. Bom, eu vou ter que aprender agora a meditar. Eu tenho que aprender a arrumar a minha alimentação. Eu tenho que largar esse monte de bebida alcoólica. Eu tenho que aprender a mastigar. Então, ok, eu estou com uma lesão aguda no meu estômago, eu preciso tratar ele. Então, ok, eu vou usar esse medicamento durante um período curto, enquanto eu agora tenho melhores hábitos. Ok, pode ser uma estratégia. Não estou prescrevendo para ninguém. Pode ser uma estratégia que o médico vai utilizar. Mas não pode achar que isso é para o resto da vida. Ok? Bora! Então, os inibidores de bombas de prótons, por que não pode ser para o resto da vida? Porque são fatores de risco para síndrome metabólica e para esteatose hepática, não só em celíacos, como em não celíacos, como eu mostrei nos outros artigos lá no primeiro dia. E por que muitas vezes esses sintomas são tratados de uma forma errada? Porque não se sabe discernir a hipo da hipercloridria. E eu falei de forma bem clara. A hipocloridria costuma ter dor ou desconforto após a refeição e uma digestão de proteínas lenta. E na hipercloridria tem dor e desconforto em jejum, que é aliviado pela comida. Eu tinha uma cliente que falava assim, eu tinha uma gastura no meu estômago. Já ouviram essa, né? Tem uma gastura no meu estômago. Eu como uma banana, assim, eu como um pãozinho, aquilo passa. Sabe? Isso é mais característico de hipercloridria, não hipo. A pessoa em hipo, ela tá sem comer, ela tá bem, não sente nada. Aí ela come e começa a ficar pesada, começa a ter dor, a comida para, tem refluxo, arrota, tem um monte de coisa assim, tá? E a pessoa com hiper, ela
tem a digestão de proteínas normal ou rápida. Com hipo, é aquela pessoa que come o churrasco no almoço de domingo, no jantar. Não tenho fome, obrigado, tô ótimo. Só vou comer sei lá, um morango. Tá bom, suficiente no jantar. Isso é bem característico de hipocloridria. Não, você toma água. Tem paciente, não, só toma água depois de um churrasco. Ou a pessoa nem come mais, não come. Não. O paciente dá informação nova. Nova atuação, só por resumão, hein? Só para quem tá aqui hoje. Informação nova. A pessoa diz assim, como é que é quando come, para pessoas que comem carne, né? Quando come um churrasco, uma quantidade de carne maior. Não como. Mas quando come, não como, não faço questão. Mas quando come, não. Porra, mas quando tu comia, cacete? Tu tem que perguntar 12 vezes. A pessoa vai ter que se lembrar que há 10 anos ela parou de comer porque ela ficava mal. 99% das pessoas que dizem, quando eu como churrasco eu só como batata, cebola, alface, tomate, carne é isso aqui. Por que elas ficam mal? Às vezes nem elas se dão conta, tá? Chega a ser engraçado. Tem que perguntar 6 vezes, eu tenho que extrair fora se precisar informação. Mas enfim, a gente dizia o quê, gente? Que o problema é como o profissional não é ensinado a fazer esse diagnóstico. Eu digo profissional porque isso aqui é o nutricionista, é o médico, ninguém, tá? Não sabe fazer esse diagnóstico diferencial de hipo e hipercloridria, vai tratar todo mundo com omeprazol. E aí eu preciso citar Maslow, que disse, se a única ferramenta que você tem é martelo, todo problema você acha que é prego. Ou seja, se a única coisa que você conhece é prazol, tu vai dar prazol para todo mundo. Então, o problema é que se tu não tem o diagnóstico diferencial, tu vai tratar todos os teus pacientes da mesma forma. E você não está sendo um ser humanologista. E o que eu quero ensinar aos meus diamantes na lapidação é exatamente a tratarem seres humanos como únicos. Ok? E por isso você não pode ter apenas martelo na sua caixa de ferramenta. Você tem que ter amplas ferramentas para tratar todas as situações. Mas, Gabriel, então, qual é o melhor tratamento para hipocloridria? Temos algumas possibilidades. Uma delas é o uso da betaína. Então, o cloridrato de betaína é uma possibilidade, ele funciona, e eu mostrei esse estudo aqui, mostrei outro estudo também, com doses de 1.500 mg, que é uma dose bem forte. Tu consegue retomar toda a acidez normal do estômago fisiológico, mesmo naqueles casos piores, na verdade, casos de praticamente acloridria, né, não era acloridria, eram casos de hipocloridria induzida por medicamento e que conseguiu retornar o pH normal fisiológico bem intenso. Olha, a média ficou 0,7 de pH, então talvez nem precisasse tanto. Mostrei também que cada indivíduo é único, né? Então talvez, eu lembro que eu falei que provavelmente 750 mg funcionasse muito bem na maioria dos indivíduos, né? E obviamente a dose tem que ser individualizada. Tanto que eu falei que tem outras possibilidades, além da betaína, do cloridrato de betaína, como o relaxamento, extremamente importante. Gengibre e alecrim estimulam. O gengibre é mais estimulante da secreção gástrica e o alecrim é mais regulador da secreção gástrica. Eu uso o alecrim, informação nova, não tinha falado no primeiro dia. Gengibre é mais estimulante da secreção gástrica e o alecrim é mais regulador. Eu uso o alecrim, o chá de alecrim ou a tintura. Eu prefiro usar o chá, que é mais fácil, barato. Tanto em hipo quanto em hipercloridria, nos dois casos. Tá? O gengibre, com uso continuado, tende a dar, em algumas pessoas, sensação de hipercloridria. Mas, enfim, não é o mais comum. Não é tão frequente, mas pode acontecer. Vamos lá, a aloe vera é um adaptógeno no nível gástrico, ele é excelente para a produção de muco, ele é excelente para a produção de prostaglandinas, ele tem enzimas digestivas, ele equilibra, em especial em hipercloridria, ela é incrível, tá? E, enfim, podemos usar não só a betaína, temos que melhorar a função mitocondrial, informação nova. Já viram paciente com febre querer comer uma churrascada? Nunca viram, né? Tem a ver isso, Gabriel? Tá doido agora, vai enlouquecer total, pirou total.
Quando a gente está com febre, a gente está consumindo alta quantidade de energia para o aumento da temperatura corporal. A gente está com as mitocôndrias desacopladas para aumentar a temperatura corporal. Se você tem uma... que eu quero, agora eu estou chegando no outro lado. Se a gente tem uma função mitocondrial ruim, a gente não produz energia suficiente para, inclusive, produzir ácido clorídrico. Mas gente, a produção de ácido clorídrico é uma das funções do corpo em repouso, obviamente não estou falando de um atleta, que mais consome energia. Tem alto consumo de energia para produzir 2 litros a 2,5 litros de ácido todos os dias. Existe uma bomba com transporte ativo, então isso envolve consumo calórico, tá? Importante. Então, mitocôndrias saudáveis são muito importantes. E a quinta opção que eu falo aqui, solução de ácido clorídrico, também é uma intervenção. Mas e o limão, Gabriel? O limão seria uma possibilidade? Eu gosto muito do limão, ele tem um pH bastante ácido, ele tem um pH lá ao redor de 2. Informação nova, não falei sobre isso também no primeiro dia. O limão, então, pH de 2 é uma alternativa e ele vai ter a sua ação sim, estimulando a liberação de somatostatina, que vai estimular a abertura do piloro, que estimula as células S no intestino delgado, que vão estimular a liberação pancreática e assim estimular, inclusive, a digestão de enzimas proteolíticas e a digestão de proteínas residuais no nível do intestino. Falando em pâncreas, nós falamos de pâncreas também lá nesse primeiro dia, falamos que também a fase cefálica é fundamental, também mais ou menos 20% da secreção pancreática depende do pensamento. Então, não esqueça, nós temos que trabalhar os aspectos emocionais do nosso paciente. Ele tem que pensar na refeição e não ficar ali comendo e digitando no WhatsApp, não sei o que, respondendo e falando chamada e comendo ao mesmo tempo e caminhando e não sei o que lá, ok? Isso é bem, bem, bem importante, certo? E aí chegamos então em bile, vesícula biliar e formação da bile. Vimos que para não ter cálculos, temos que ter sais biliares e fosfolipídios, senão esse colesterol se precipita. Então isso é fundamental. Temos que ter. Então, como é que a gente vai ter sais biliares? Perguntou o outro Gabriel, afinal, como vou ter sais biliares? Como? Temos que ter nutrientes, temos que ter ferro, vitamina C, glicina, taurina e fosfatidilcolina. Como, afinal, eu como colina, Gabriel? Comendo gemas de ovos. Gema de ovo é fundamental. Entretanto, informação nova, um certo número de indivíduos na população, pode chegar a mais de 20%, nova, só para quem veio no resumão. Eu amo vocês, meus diamantes preciosos que estão aqui hoje em mais de 3.800, batendo o nível de ontem quase, eu acho. E aí então a gente tem ali genes, uma enzima que chama PEMT, que é uma enzima envolvida na síntese, na fosfatidiletanolamina metiltransferase, é isso ou é fosfatidilcerina? Agora me confundi, mas é uma metiltransferase que vai levar à síntese de fosfatidilcolina dentro do fígado. E tem um percentual de indivíduos na população que tem um polimorfismo dessa enzima chamada PEMT. E aí vai produzir menos fosfatidilcolina no seu fígado. E o que vai acontecer? Por exemplo, essas mulheres na gestação têm maior risco de cálculos biliares. E o que tem que se fazer? Tem que se aumentar a ingestão de fosfatidilcolina pré-pronta, para que elas tenham fosfatidilcolina ou com suplementação ou com alimentação. Fora da gestação, o uso de chá verde é bem-vindo, porque ele acelera essa enzima. Então, o chá verde é bem interessante para acelerar essa enzima e poder, então, normalizar, entre aspas, esses níveis de fosfatidilcolina. Chegamos no intestino delgado, olha só, e no delgado temos as glândulas de Brunner, que produzem um muco alcalino, também dependendo das secreções vagais. Obviamente que aqui é onde acontece toda a nossa zona de absorção. Então chegamos no delgado, falamos de absorção. E quando a gente fala de absorção, obviamente a gente tem que lembrar que a gente tem cerca de 300 metros quadrados de área de superfície. Gente, isso
é um terreno de 10 metros de frente por 30 de profundidade. É muita coisa dentro do nosso intestino. E, obviamente, tem muitos indivíduos que podem ter má absorção. Como é que vocês suspeitam disso? Quanto mais sintomas de má digestão e de hipocloridria, mais chance de ter má absorção também de alguma ou outra coisa. Fezes muito volumosas, aquela pessoa que você diz, nossa, como é que saiu de dentro de mim isso? É uma das manifestações de má absorção. E carência nutricional ampla, isso costuma estar muito associado. Você faz exames laboratoriais, sabe que eu adoro exames laboratoriais, eu tenho um curso sobre isso também. E quanto mais exames baixos, mais a chance de que tenha uma carência nutricional ampla. Eu vejo isso em pacientes celíacos, por exemplo, não tratados, né, obviamente. Vários nutrientes lá no nível mínimo. Então, isso é muito importante. Então, vocês sabem que a minha área é essa e eu adoro entender a partir da origem. E eu encontrei uma pessoa que compartilha dessas ideias comigo. E o nome desse autor chama Robert Kiyosaki. Vocês conhecem ele? Olha o que o Robert Kiyosaki falou, gente. Momento de reflexão aqui. Invista primeiro na instrução, ou seja, na sua instrução. Na verdade, o único ativo real que você possui é a sua mente. O instrumento mais importante que nós dominamos, ou melhor, que nós devemos dominar. Olha o que o Robert Kiyosaki fala. O único ativo real que você possui é a sua mente. Que nós temos que dominar a nossa mente, nós temos que nos instruir, seja no nível do conhecimento, seja no nível da mentalidade, porque é ela que vai nos fazer entrar em ação ou ficar estagnados. Tudo ocorre no nível da nossa mente. A aquisição de conhecimento, a mudança de mentalidade, o entrar em ação ou não, o procrastinar, o executar de uma forma ou outra. Ou seja, invista na sua instrução. Isso nunca ninguém vai te tirar. E vocês estão vendo, não é a minha opinião pessoal, eu comungo dessa ideia, tanto quanto o Robert Kiyosaki. Vamos então à função de excreção. E aqui nós falamos de constipação intestinal. Então, constipação é extremamente frequente e pode se referir a várias situações. A dificuldade em evacuar, evacuação incompleta, ter fezes duras ou redução na frequência de evacuação. Aqui eu quero dizer uma coisa, vejam, ouçam aqui. Tecnicamente se fala isso. Dificuldade em evacuar, evacuação incompleta, fezes duras ou redução na frequência de evacuação, tá? O que a gente quer dizer? Ou seja, você pode evacuar diariamente e ser constipado. Você entendeu isso? Você pode evacuar todos os dias, mas ter a sensação de evacuação incompleta. Quando você acaba de evacuar, não consegue mais continuar evacuando, mas sente que tem alguma coisa ainda dentro. Não sente que esvaziou o seu intestino. Entendeu? Então, isso é um tipo de constipação também. Você está entendendo? Isso tem que ficar claro. Não é apenas, eu fico 2, 3 dias sem evacuar ou uma semana. Isso é uma outra situação. O fato é que evacuar a cada 2, 3 dias não é normal. Ou melhor, não é ideal. Ok? Não é ideal. Por quê? Informação nova, só por resumão. Quanto mais tempo as fezes ficam dentro do seu intestino, mais o seu microbioma vai se alterando. Gabriel, mas a gente aprendeu que é normal, que se a pessoa evacua a cada... Eu já ouvi médicos falando isso, colegas nutricionistas falando isso. Se eu evacuo a cada 3 dias, mas eu me sinto bem, eu não fico inchado... Oi? Alguém que evacua a cada 2 dias ou 3 dias não fica inchado, se sente bem? Estou esperando para ver, se nunca chegaram no meu consultório. Mas o fato é que vai alterando o seu microbioma, porque acaba a quantidade de fibras e de amido resistente e de compostos fermentáveis que as bactérias consomem. E aí elas não têm mais do que viver e as bactérias mais fraquinhas probióticas morrem e ficam as bactérias de putrefação proteolíticas ali.
Então, se vocês fizerem, quando vocês fizerem uma análise fecal nesses indivíduos, vocês vão entender que há disbiose naqueles indivíduos que evacum normal e são saudáveis a cada 2 ou 3 dias, porque eles não são, ok? Então, como possibilitar uma função de excreção ótima? A gente falou em água, eu falei na quantidade, falei em fibras e falei em alergias alimentares. É muito importante. A constipação alérgica é uma realidade e muitas pessoas não evacuam bem por causa disso. E aí, então, aqui eu botei um artigo científico sobre constipação alérgica e sensibilidade alimentar, a sua conexão, falando dos vários alimentos que podem ser implicados. Qualquer alimento pode ser implicado. As proteínas lácteas, os alimentos lácteos, os lácteos de vaca e os alimentos com glúten são os mais comuns de gerarem problema, ok? Cereais com glúten e proteínas do leite de vaca são os primeiros do ranking. Falei também sobre posição, muito importante posição. A questão dos seres humanos foram projetados para agachar. Esse ângulo aqui é muito importante, o evacuar agachado. Então, para que o músculo pubo-retal fique nesse ângulo aqui e possa liberar o seu reto, ok? Então é muito importante essa posição aqui, em especial para quem tem mais dificuldade. Isso vai facilitar esse esvaziamento completo do intestino. Então ensine isso para o seu paciente. E aí chegamos na função imuno, extremamente importante, em que até 80% dos linfócitos do nosso corpo, gente, estão no trato gastrointestinal. Eles estão no trato gastrointestinal. Então vejam, é uma sede imunológica. O nosso intestino é sede imunológica. E, obviamente, esse tecido linfóide não está só no intestino, ele está em todas as mucosas. É o Mucosa Associated Lymphoid Tissue. Ele está não só no intestino, no nariz, laringe, brônquios, conjuntiva e outros locais. E o que é mais interessante ainda é que a circulação dos linfócitos entre as diferentes mucosas é um dos mais importantes componentes desse sistema, pois permite que as respostas sejam integradas na forma de uma rede. E aí eu falei, o que acontece no intestino não fica no intestino. Todo o corpo fica sabendo. O sistema imunológico leva a isso, é um do nosso sistema de comunicação, leva para todo o corpo. Se você tem uma alergia alimentar e ela começa no seu intestino, a manifestação pode ser brônquica, laríngea, genital, ocular, cutânea, etc, etc. E aí temos a questão neuro. Vocês se impressionaram, muitos de vocês, quando souberam que 90% da serotonina era produzida no nosso intestino, mas que, entretanto, ela não tinha grandes funções na questão do nosso humor, da ansiedade. Essa aqui é aquela que vem realmente, que é produzida dentro do sistema nervoso central. É aquelas 10% da quantidade corporal que é produzida diretamente no sistema nervoso central e que tem a ver com memória, humor e cognição, né? E do sistema nervoso entérico, que é o nosso segundo cérebro, onde tem milhões e milhões de neurônios, ela tem a ver com o reflexo motor, a agregação plaquetária, né? Tem a ver com regulação imunológica, desenvolvimento ósseo e função cardíaca. E nós vimos também que essa conexão intestino-cérebro se dá através desses caminhos neurológicos, como o próprio nervo vago, caminhos metabólicos por substâncias que o intestino produz, pelas citocinas inflamatórias, que são os caminhos imunológicos, e os caminhos hormonais, né? E aí a gente altera tudo, inflamação no intestino, microbioma intestinal, comportamento, a inflamação é doença inflamatória intestinal, ansiedade e depressão, inclusive, mas não é pela serotonina. E interagindo com isso aí tudo, nós temos o nosso microbioma. Nós temos 10 na 13 a 10 na 14 micro-organismos, de 1 a 2 vezes mais micro-organismos que no nosso corpo, ou seja, impressionante a quantidade, né? Mais células de micro-organismos que no nosso corpo, de 500 a 1000 espécies por indivíduo,
mais de 1.000 espécies já identificadas, 200 a 1.000 gramas de massa e 100 vezes mais genoma que o nosso próprio genoma. Então, aí sim, em termos de código de carga genética, é uma quantidade gigante de genes que a gente está exposto. Como assim, Gabriel, está exposto? Claro, quando esse micro-organismo morre, parte desse genoma é absorvido. Nós usamos essas bases de RNA, elas são quebradas, são utilizadas e vêm partir para a nossa circulação. Claro, aquilo que acontece no delgado, aquilo que acontece no grosso, acredito eu, agora nunca li sobre isso, não deve ter uma absorção tão eficiente, né? Esses nucleotídeos, né? E temos na base do nosso conhecimento, como eu gosto de dizer, sobre... Como é que é essa frase? Kurei Gizan. Estamos sobre os ombros de gigantes, caminhamos sobre os ombros de gigantes. É isso, agora me esqueci quem é que falou isso. Olhamos sobre os ombros de gigantes, enfim. Mas na presença do professor Elie Metchnikoff, que foi um desses gigantes prêmio Nobel em 1908, da descoberta do mecanismo de fagocitose, que estudando as populações no interior da região então da Europa, na região da Bulgária, descobriu esses micro-organismos incríveis e postulou que o consumo desses leites fermentados seria a chave da longevidade daquelas populações, porque foi a única diferença significativa que ele encontrou na vida de populações em alguns pequenos locais isolados. E Isaac Newton? Pode ser. Se vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Aí, Isaac Newton disse, se vi mais longe foi por estar de pé sobre os ombros de gigantes. Isaac Newton. E eu repito isso nesse momento. Se eu enxerguei mais longe, não foi por mim, foi por estar sobre os ombros de gigantes. E foram professores como esse, como Metchnikoff, que me ensinaram. Então a gente não pode perder as referências do passado, a gente tem que referenciar pessoas como essa, pessoas como Metchnikoff, que sucedeu Pasteur na presidência do Instituto na França e que ele criou o primeiro iogurte comercial vendido no mundo e que acabou a sua vida. Ele acabou a sua vida, gente. Ele era visto caminhando de galochas e guarda-chuva em dias de sol, provavelmente louco, na França, em Paris. São esses homens que a gente deve o nosso passado, vocês entendem? Então a gente não precisa ficar inventando, a gente tem que pegar o exemplo das pessoas que estudaram e foram pioneiros e que sofreram também por isso. Porque os pioneiros sofrem muito. Pode ter certeza disso. Então, indo de Metchnikoff a Newton e chegando a St. George. E St. George disse algo que é muito poderoso e que eu invoco nesse momento. Ver o que todos viram e pensar no que ninguém pensou. Que nós temos que ser capazes de unir as informações, de unir o que está aí e chegar a conclusões práticas para mudar a vida dos nossos pacientes. É sobre isso que a gente está falando aqui hoje. É sobre quem quer ser um ser humano logista. Quem quer transformar-se. Quem já se descobriu um diamante. E quem quer ser lapidado a poder transformar vidas. A poder ver o que todos viram e pensar o que ninguém pensou. Eu não pesquiso nada. Eu apenas leio o que gigantes pesquisadores pesquisaram e publicaram. Só que eu interpreto e traduzo para vocês. É isso que eu faço. Eu sou um tradutor da ciência, na sua face mais prática e mais objetiva, em busca da qualidade de vida. Ver o que todos viram e pensar no que ninguém pensou. É isso que nos traz até aqui hoje.
E aí, então, nós falamos sobre microbiota intestinal. Vamos lá, Gabriel, chega de emoção, tem muito conteúdo ainda. Então, microbiota intestinal. E microbiota, o que é? É o somatório de todos os micro-organismos que colonizam um determinado local. Trato intestinal, vaginal, pele, enfim. Então, soma bactéria, fungo, arqueia, vírus e outros. Então, alguns usam bacteriota só para as bactérias, micobiota e virobiota, né, para separar esses dois. Eu nunca ouvi ninguém falar em arqueobiota, mas enfim, talvez alguém já esteja pensando nisso, né? Do futuro vai se estudar isso com certeza. E como que ela é avaliada, a microbiota? Através da riqueza e da uniformidade e da diversidade. São os 3 itens que nós utilizamos. Mas, Gabriel, o que é o microbioma? O que é o microbioma? O microbioma é, então, o somatório desses elementos todos, mas considerando o seu genoma e os fatores ainda ambientais. Então, é tudo que... Então, o termo mais amplo e abrangente de todos é microbioma, que é o somatório do bacterioma, do viroma, do micobioma, das arqueias, do genoma de todos eles e dos fatores ambientais que levam à sua regulação da sua sobrevivência. E aí eu comecei a falar de vírus. E eu falei que a gente tem 10 vezes mais vírus do que bactérias no nosso intestino. E isso contando apenas os vírus que infectam bactérias, que são os bacteriófagos. Ok? 10 vezes mais vírus que bactérias no nosso intestino. Então, existe o projeto Viroma Humano em andamento. E nós agora vivemos uma pandemia viral. Mas a gente tem que ter o conhecimento dessa inter-relação toda. E esse vírus, o SARS-CoV-2, ele afeta o intestino e ele muda o microbioma. Ó, informação nova agora. Olho no lance, olho na câmera, caneta afiada, papel na mão. O SARS-CoV-2, ele afeta mais fortemente pessoas com disbiose. O primeiro estudo que eu li foi publicado na China, verificando o intestino dos pacientes que vieram a óbito por SARS-CoV-2 e eles tinham mais disbiose, tinham depressão de bactérias probióticas. É isso que a gente está falando aqui. Então existe toda uma inter-relação entre esses aspectos. Então, se viu que quanto maior a expansão, quanto maior a quantidade desses vírus gastrointestinais, bacteriófagos, menos diversidade de bactérias. E isso aconteceu em pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, Gabriel, você está querendo me dizer que quanto mais vírus eu tenho no meu intestino, mais disbiose eu tenho? Exatamente isso. E será que não facilita para um SARS-CoV-2 ou para um outro vírus se instalar quando a diversidade bacteriana é pior? Sim, é óbvio. Facilita. E será que o SARS-CoV-2 se aproveita de outros vírus? Aí já não faço a menor ideia. Mas tendo mais disbiose e pior diversidade microbiana, já que são dos fatores de disbiose, é mais fácil. Então, gente, se tiverem algum paciente com Covid-19, invistam, só para quem está aqui hoje, hein? Invistam no microbioma. Façam uma abordagem probiótica e pré-biótica forte nesses pacientes para trabalhar o sistema imuninato deles com qualidade, ok? Bora lá que tem muito conteúdo! Tô aqui me perdendo já. Me avisa, Gisa, que eu não posso falar tanto. Desenvolvimento da micobiota. A gente falou sobre micobiota, os fungos que nos habitam. Nós falamos sobre os diferentes fungos e que eles vêm da nossa alimentação. E aí o pessoal panicou. Porque quando eu falei que se ficasse 24 horas, mais de 24 horas na geladeira, aí já tinha fungo demais, e aí não dava mais para fazer nada, eu não posso comer nada, e aí então como é que eu vou fazer? Ou aí se eu guardava feijão a semana inteira, eu comia de segunda a sábado mesmo feijão, ele explodia, virava uma bomba, mas estava tudo bem, que era fácil guardar aquele feijão. Gente, congela, gente, acabou, você não tem freezer, pelo amor de Deus. Coloca no freezer e nos potinhos pequenos e vai tirando todo dia, tá bom? Só vai ser ruim se você colocou já mofado, você não pode
guardar até sábado e congelar sábado. Você faz segunda, você deixa a comida de segunda e de terça no máximo, e depois do resto da semana você congela, ok? Não priamos cânico, ok? Não entrem em pânico. Então, vamos achar soluções e não desespero, tá bom, gente? E é óbvio que se uma salada ficou na geladeira, não tem problema, não cria mofo, tá? Se você cortou a fruta, é um problema. Aí sim você tem que comer aquilo quanto antes. Você deixa num pote fechado, você tira o ar, você embala. Melhor, né? Agora você não vai cortar uma manga e deixar pela metade 5 dias na geladeira. Você come num dia, de manhã, de tarde ou no outro dia, você tem que comer ela toda. Tá bem? Tudo bem? Respirem. Mas acho que os leigos já foram embora, né? Os leigos já foram embora, estão lá tudo no Tribo Vida, estão lá descontraindo no Tribo Vida, estão achando o máximo, sem essas coisas complicadas, esse nome um monte de palavra difícil. Os leigos já estão lá, todo relaxado agora, não tem mais o caos todo na comunidade. Bora, gente, eu amo vocês leigos, mas aqui é para profissionais e para estudantes, já foi dito desde o início, então... É porque, na verdade, é isso. Você leigo, às vezes você entra em pânico, não sabe lidar com a situação, né? É o especialista, né? Tá lá, imagina, o cara tá com uma fratura exposta. Se sou eu entro em pânico. Se o cara é um cirurgião, ele vai lá e coloca no lugar. Eu sou leigo, o cara entra em pânico. Eu vou ver uma pessoa com uma fratura exposta, que merda! Tu olhando pra patinha da Olivia. Que tu ficou a patinha da Olivia, vocês viram ali, eu entrei em pânico. O cara que é veterinário, que vai ali fazer arruma. Aqui é a mesma coisa, o leigo tá ouvindo aqui, entra em pânico, o profissional tá tudo bem. É só isso que a gente tem que entender, não tem nem bom nem ruim, é só o que é e cada um tá na sua área. Tá bem? Bora lá então. Falamos de disbiose fúngica entérica e as alterações no câncer coloretal, falamos que isso é importante, que isso existe. Falamos que a razão basidiomicota e ascomicota reflete a disbiose fúngica e está desviada para maiores valores nos pacientes com câncer coloretal. E também nas doenças inflamatórias intestinal. Existe disbiose fúngica. Tá? E aí temos a progressão da doença com fungos em excesso e menos bactérias. E agora eu trago para vocês algo muito, muito, muito intrigante. Algo novo, exclusivo. E eu quero saber quem já ouviu falar. Quero que vocês coloquem aí no chat. Milena, abre o chat, estamos lá. Quem já ouviu falar em disbiose sanguínea? Essa eu quero ver. Não vale quem já fez o outro intensivão, né? Quem é meu aluno. Eu quero saber quem conhece disbiose sanguínea. Abre o chat, quero ver. Eu vou falar sobre o microbioma sanguíneo humano. Agora pode tirar foto, pode printar, pode enlouquecer, gritar. Desespero. É isso aí mesmo. É o microbioma sanguíneo humano. Tá todo mundo ligado. Agora o Ibope vai estourar porque vai dar audiência pra caramba. Vamos lá. Eu vou falar do microbioma sanguíneo humano. Cara, vocês nunca ouviram falar nisso. Olha só, vocês sabem, eu adoro artigo antigo, artigo velho, eu sou apaixonado. Acho que eu sou muito, muito velho da outra vida, eu sou muito velho. E esses caras aqui são de 2011. Os caras de 2011, eles foram super suaves no título do artigo, falando o envolvimento de bactérias dos tecidos no início do diabetes em humanos. Evidências de um conceito. Eles pegaram 3.280 indivíduos, acompanharam por 9 anos, e cada aumento de um desvio padrão nessas bactérias sanguíneas, vocês botaram tissue bacteria, mas eram bactérias sanguíneas, aumentou em 35% o risco de diabetes e 18% o risco de ter adiposidade abdominal. Nunca, eu estou ouvindo aqui agora o chat, nunca, sepse usuário, não meu amigo, hashtag só que não é sepse, dorme com essa hoje, conceito novo é aqui meu velho, é aqui, é no meio, quem sabe faz ao vivo, eu não sei, nunca ouvi falar, nunca nem vi, é isso aí, não, disbiose no sangue, fala, só no intensivão, né Vero, então vamos lá que a Vero fala tudo a verdade. Vamos lá então. Abundância das bactérias sanguíneas nos pacientes que vieram a desenvolver diabetes e nos que não desenvolveram. Olha só, basicamente um excesso de proteobactérias, menos bacteroidetes e menos actinobactérias. Você está vendo aí? Estão vendo os dados?
excesso de proteobactérias, menos bacteroidetes e menos actinobactérias. Os estudos estão aí mostrando. Gente, é impressionante. É isso que aconteceu nesse paciente. Está aqui a barrinha preta lá para cima, barrinha preta para baixo, preto para baixo, tá? O que mais eles observaram aqui? Agora eu vou para outros estudos. Olha só, esse grupo, ó. Blood microbiota dysbiosis is associated with the onset of cardiovascular events. Olha só. Respirem fundo e não entrem em pânico. Disbiose da microbiota sanguínea está associada com o início dos eventos cardiovasculares na população em geral. A galera tá enlouquecida. Tá? Olha esse estudo aqui, eles analisaram inclusive, olha só, o tercio de eubactérias. Os caras correlacionaram até com o fibrinogênio. Quem tinha mais eubactérias tinha mais fibrinogênio e tinha o HDL mais baixo. Caraca, quem tinha mais proteobactérias também tinha o fibrinogênio mais alto. Cara, o fibrinogênio conecta a mortalidade para o SARS-CoV-2. Caraca! SARS-CoV-2, quem morre mais, que é quem tem mais fibrinogênio, que aumenta os tais dedímeros. Caramba, os caras estão com desbiose sanguínea, gente. E aí, claro, que a maior mortalidade por SARS-CoV-2 é nos diabéticos, hipertensos, com dislipidemia, obesos, síndrome metabólica e idosos. Tudo isso é fator de risco para disbiose, tudo isso é fator de risco para hiperpermeabilidade intestinal. Gente, tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido, todas as peças se encaixam. Olhem isso aqui. Olha só. Aqui, ó. Olhem aqui, ó. Terceiro tercio de proteobactérias lá em cima. Olhem a diferença no risco de eventos cardiovasculares. Incrível isso, olha aqui, tá? Então isso é disbiose sanguínea, proteobactérias e eubactérias no sangue. Então quem tinha muitas proteobactérias, cara, as proteobactérias são as bactérias dos obesos, da galera que come mal pra caramba, tá com desbiose, é o maior risco cardiovascular, diabetes e obesidade. Elas estão no intestino e estão no sangue também. Ponto, é isso que está acontecendo. Olha só, a associação entre... Tem mais, gente, tem mais. A galera tá ali, ó, pá, toma uma de cá e uma de lá. Quando o cara acha que vai acabar, vem outra. Olha aqui, a associação entre o microbioma sanguíneo e diabetes tipo 2. Nested Case Control Study. Tem uns infartando já ali, me disseram. Olha ali, já tem uns ali que não aguentam mais. Oh, que isso? O cara não tá aguentando, nunca vi isso antes. Olha, associação entre microbioma sanguíneo e risco futuro. Gente, não é sepse. Não é sepse, não precisa ir para UTI tomar antibiótico. Todo mundo tem microbioma sanguíneo. Todo mundo tem. Vou passar outro artigo aqui. Olhem a correlação. Olha aqui o odds ratio de Sedimnibacterium. 14 vezes mais chance de risco de diabetes. Quem tinha mais bacteroidetes, não. 0,3. Olha aí, beleza. Show de bola. Agora o Sedimnibacterium foi uma desgraça total. Aí sim, ferrou. Vamos lá. Blood microbiota modification after myocardial infarction. Olha só. Modificação da microbiota sanguínea após infarto do miocárdio depende dos níveis de LDL. Olha só isso aqui. 103 pacientes com alto risco cardiovascular, 100 eventos, mas 99 que tiveram infarto. E aí eles viram antes e depois, porque uns infartaram, outros não, e teve modificação depois do infarto. Comunidade de microbiota sanguínea durante a gestação estão associadas com o bebê pré-termo. Ah, não, aí tá de sacanagem. Exatamente. Na gestação também tem e sai do bebê. E se a microbiota é ruim, o bebê nasce antes. O bebê diz, Deus me livre, vou sair dessa mulher o quanto antes. Toda desbiótica, vou vazar daqui. Chega, sai desse corpo, lá fora deve estar melhor. É isso que o bebê pensa. Vou sair desse lugar aqui. Olha agora esse outro estudo aqui, gente. Tem mais. Já tem uns desmaiados ali. Olha só. Olha ali. Estudo tanto e estou vendo isso pela primeira vez. Não estou nem acreditando. Eu só achei que eu sabia tudo de intestino, disse outro ali.
Microbiota disbiótica em crianças autistas e suas mães. Persistência de fungos e de bactérias deficientes na parede. É bactérias sem parede, é só RNA. São bactérias L-formas que se chamam letra L, formas, no sangue. Então, além de bactéria normal, tem as bactérias sem parede, tem os fungos e tem os vírus. Tem o viroma sanguíneo também. Caraca. Blowing my mind. A galera tá assim, ó. Gente, esse é o processo. Esse é o processo. Fiquem comigo que só tem novidade, só tem informação quente. E, enfim, o microbioma humano sanguíneo saudável. Fato ou ficção? É assim que estão as pesquisas. Microbioma já está se procurando o que é o microbioma saudável para descobrir quem que é os que estão com desbiose e ter certeza de tudo isso. E isso, gente, é Frontiers in Infectology and Microbiology. É Frontiers, a revista top de linha, ok? E aqui eles trazem na Frontiers esse diagrama lindo, esse gráfico, essa timeline, né, como se fala hoje, essa linha do tempo incrível. Olha aqui, olhem aqui, ó, 1969, tá? Tá aqui, ó. Conseguem ver aqui? Não vou usar aqui a tela. 1969 aqui, ó. Primeira vez que reportaram formas bacterianas nas hemácias de indivíduos com doenças. 1970, descoberta das formas bacterianas L-formes, como eu falei, em eritrócitos de indivíduos com artrite. Cara, já se sabe isso há 50 anos, só que não se dava crédito, não se foi atrás, ninguém pensou, não sei o quê. Hoje isso é fato, agora estourou, 2014 para cá, os troços estouraram. 2014, Gabriel, são 6 anos, gente. Gruda em mim. E aí, o que a gente vai ter quais são os fatores que determinam a qualidade do nosso microbioma? Quais são as causas de desbiose? Porque a gente tem que ter desbiose intestinal, a gente vai ter desbiose sanguínea, vai ter desbiose fúngica intestinal, desbiose fúngica sanguínea, tudo isso junto. Né? Não é isso que é assim? É o que a gente tá vendo. Mas agora, vocês, meus diamantes queridos, vamos dar uma